me deixando muito apreensivo. E, cara, quando o Paulo Henrique recebe aquela bola, faz aquela jogada, cruza, aí a bola passa pelo Verratti, pô, o Serginho cabeceia, faz o gol, dá virada não, né? Praticamente sacramentando o Vasco na Série A, porque nesse momento o Léo Raupp já tinha sido expulso, né? O Bragantino tinha um a menos. Aí eu não consegui nem gritar, mano. Quando eu puxei ar pra gritar, minha visão ficou turva. Já deu e aquela tal. baixada Aí, tipo, de pressão. Foi um segundinho, mano. Um segundinho. E aí, tipo, a visão ficou turva e tal. Aí quando eu me liguei de novo, Danilo me abraçando, que sempre vai aos jogos comigo e tal. Aí eu comemorei assim, mas, tipo, não consegui nem comemorar, tipo, de gritar, pular, etc. Não, mano, tava muito nervoso. E foi praticamente um alívio ali absurdo, tá? Sabe? Só um peso das minhas costas. E aí acabou que o Vasco depois administrou o jogo, né? Furou a bola, essa é a verdade. Depois deu mais um minuto de acréscimo e tal, pela cera que o Vasco estava fazendo. Mas era o momento de fazer isso, né? Faltou isso em alguns clubes do Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. E foi isso. Acabou o jogo, aí um alívio absurdo. Com e certeza, Vasco na né? Série A, né? Não tem jeito. Não, e você quer falar sobre essa temporada do Vasco, já que a gente tocou nesse assunto? Porque no começo do ano, como eu falei aqui antes, a gente planeja o Vasco prevê o Vasco com uma melhora, né? Exato. O investimento foi otimista, mas não foi do otimista. lado do Santos, né, que fez Não, aqui o time a do Santos foi sempre bizarra, no Brasil. porque o Santos previu, você chegou a ver isso? O Santos fez uma previsão, a diretoria do Santos, que Previsão terminaria sanitária. em sexto no Brasileirão, chegaria na final do Campeonato Paulista, Caraca. quartas de finais da Copa do Brasil e quartas de finais da Sul-Americana. Pô, tá na Foi Disney, né? eliminado na primeira fase do Paulista, fase de Quase foi grupos, rebaixado no Paulista. Quase foi quase foi rebaixado no rebaixado, eliminado na fase de grupos da Sula, oitavas da Copa do Brasil e foi rebaixado no Brasileiro. Sim. Então- E tipo, se você é quase rebaixado no Paulista, é pra você criar um sinal de alerta, Pô, né? um Alguma sinal de coisa alerta. tá errada. Tem alguma coisa muito errada. Por Água Santa terminar na tua frente, sabe? Pro Ituano terminar na tua frente. Afinal, foi Palmeiras e Água Foi Santa. Palmeiras e Água Santa. Pra esses times terminarem na sua frente, é pra você criar um alerta, porque se tá difícil no Paulista, difícil. vai ficar difícil no Brasileiro. Acho que faltou um pouco disso de planejamento, né? E tal. Não, e esse planejamento mal feito do Santos gerou dívidas maiores do que já tinha, porque se planejou para uma temporada terminando em sexto no Brasileiro, cara. Santos planejou terminando em sexto no Brasileiro e ser rebaixado, é surreal. O Exato. presidente tá na lua, tá na Disney, tava fora do Brasil, tava congelado e, pô, já era, né, pro Santos. É. Primeira queda, né? Primeira queda. Só restavam Santos, São Paulo e Flamengo, né? Sim. Dos clubes brasileiros que não caíram nos pontos corridos. Agora está somente com o Malvadão e com São Paulo que nunca caíram, né? E tal. Cuiabá também, tá? O Cuiabá. É verdade. O Cuiabá nunca caiu. Tinha Chapecoense Nem o também, Bragantino, né? Lembra da nem Chapecoense? o Red Bull Bragantino. Bragantino. O Bragantino já caiu. Então, tá na história, tá na história. Cara, mas aí, como você vê, Vini, essa temporada do Vasco? Porque começa com um investimento alto, traz Pedro Raul, a diretoria ali com a 777, com Paulo Brax e Luiz Melo, trazem Pedro Raul, trazem Orediano, trazem Puma Rodrigues, Léo Jardim, Ivan, muitos jogadores. Foi um novo elenco, né, pro Vasco nessa temporada, depois que Formulação. subiu para a Série A. Traz gente pro ataque. Como é que você vê esse time terminando assim esse ano? Porque vem com o Barbieri acreditando no projeto dele, só que dá tudo errado. Exato. E termina o ano com jogadores no time titular que a maioria ali, pelo menos 60%, não estavam no começo do ano, né? Exato. Tipo, se você for pegar o Vasco do começo do ano e o Vasco de agora, pra mim, Paulo Henrique é titular. Léo Jardim sempre foi. Sim. Mas o Paulo Henrique é titular, antigamente era do Pumita. Era o Puma. Hoje a zaga é Maicon e Medel. Completamente diferente. Completamente diferente. A zaga prevista era Chegou Léo no e... segundo turno. Exato, chegou no segundo turno. A zaga prevista era Léo e Capasso da temporada, Sim. né? E tal. Piton é unanimidade, pra mim, é um dos melhores jogadores no Vasco na temporada. Que mais acertou cruzamentos, tá? Na Exato, no temporada Campeonato inteira. Brasileiro. E aí, tipo, o Zé Gabriel, que era um cara que tava pra sair, né? Ele tava na lista de saída, né? Conseguiram recuperar ele e tal. Paulinho chegou no meio da temporada, Prachete chegou no meio da temporada, Marlon Gomes assumiu titularidade também no meio da temporada, Paê no meio da temporada. Só temos mesmo Peck, Piton e o Léo Jardim. De resto, são todos jogadores que assumiram a titularidade durante a temporada. Então você Sim. vê que isso é um erro no planejamento. Porque se você Começou gasta... errado, né? Começou muito errado. Se você gasta 120 milhões no começo da temporada e nenhum desses investimentos é titular, ou a maioria não é titular, é porque você tem um erro, né, nessa sua gestão. E muito disso passa pelo Paulo Brax. Tem até a arte dele aí. que Exato. Tá fora do Vasco, né? Fora do Vasco. Foi demitido. Logo depois do final do campeonato. E assim, muitos erros passaram por ele, né? Porque, óbvio, ele é o cara
responsável pelo futebol do Vasco. Então, assim, eu não sei o quanto de verdade tem nisso. Eu acho que o Vini pode falar mais. Mas falaram que ele não quis trazer o Paulinho. Supostamente Vazou, ele né? preferiu trazer o Orediano, pagando, foi 20 milhões que o Vasco 20 pagou no milhões de Orediano, reais. e o Paulinho viria de graça pro Vasco. Paulinho viria por empréstimo, só que é aquilo, ele tinha poucos meses de contrato, então tipo, o contrato dele se encerra agora no final do Sim. ano. Então, era uma jogada porque, tipo, viam como arriscada por conta das lesões, né, do Paulinho. Só que é um jogador que é regular na Europa, é um jogador que vai deitar aqui no Brasil. Vai. Entendeu? Infelizmente ainda tem essa discrepância e tal. E quem se destaca aqui já vai logo pra Europa, só que ele vindo da Europa ele teria destaque. Assim como veio o Hulk, que não tava fazendo tão boas temporadas, mas aqui no Brasil destruiu. O próprio Gerson. Gerson também. Quando tiver a primeira passagem do Gerson no Flamengo, ele tava muito... O Pedro. O Pedro. Entendeu? O Gabi tava Gabigol. mal. O Gabi é até o contrário, ele não era nem regular na Europa. Ele tava mal, tava embaixo e veio e destruiu no Brasil com a camisa do Flamengo. Então, tipo, tinha que ter um cuidado maior pra falar com o Paulinho, porque já é revelado e tal. Se ele viesse hoje ajudar muito, 1 milhão de salário, pô, o Payet ganha seus 1 milhão e 300 aí, sabe? Num cara de 36 anos, o Paulinho tem na faixa dos seus 23 anos. É um moleque que vai evoluir ainda, porque o auge do jogador é com 27. E aí, cara, opta por trazer o Herediano, que era uma incógnita quando veio, muito franzino, muito fraquinho, ganhou massa muscular nesse período que ficou fora, só que teve uma atitude que deixou os torcedores vascaínos, na minha opinião, muito frustrados e chateados com ele, que foi a lesão no dedo, que ele tinha duas opções: imobiliza com aquela tala, né, que sai e continua jogando, ou engessa e para de jogar e perde todas essas últimas rodadas. Peidou na farofa. Peidou na farofa. Essa é a verdade, não tem que falar. Optou por isso. Enquanto o Medel, que é um cara que ele tá sempre junto, tava jogando no sacrifício, fazendo alongamento pra não sentir tanta dor na virilha durante o jogo. Entendeu? Então acho que faltou isso, faltou vontade de um reforço de 20 milhões de reais. E também tem o Capasso, que foi, 16 milhões de reais, sendo que não é mais nenhum moleque. Tem 27 anos de idade. Veio pra ser titular, né? Faz 28 anos de idade em abril. Então veio para ser titular. Boas temporadas no campeonato argentino. Não conseguiu se sair bem no Vasco. Logo quando estava começando a jogar bem, se lesionou. E aí a gente não consegue contar com ele. Porque os jogos que ele jogou foram jogos que o Vasco perdeu. Entendeu? Se eu não me engano, o Vasco não ganhou com o Capasso como titular. Entendeu? Sempre com alguma coisa que deixa a desejar nele. Por exemplo, contra o Corinthians, naquele gol do Romero, que é uma rebatida dentro da área, a jogada só acontece porque ele sai para dar o bote, sai para antecipar a jogada e tomar a bola do Corinthians e acaba perdendo a bola e toma o gol. Então, tipo, esses reforços que o Paulo Brax, junto com o Luiz Melo, junto com o Abel Braga, que foi para mim o trio que mais ferrou o Vasco nessa temporada, eu acho que foram reforços que não deram certo. E aí quando o Nicolas Hernandes, que é um cara que é da 777, vem pro Brasil para tentar resolver essa situação do Vasco, aí ele consegue trazer o Ramon Dias. Entendeu? Porque, sendo bem sincero, na minha opinião, o Ramon Dias não veio pelo Paulo Brax, não veio pelo Luiz Melo. O Ramon Dias veio pelo Nicolas Hernandes, porque é um nome de força, é um nome de peso e conseguiu convencer o Ramon a vir com seu filho e tal e assumir o Vasco. E aí o nome do Ramon fez peso para trazer Verratti, para trazer Medel, para trazer esses jogadores Payet, que são jogadores medalhões que vieram e trouxeram muito mais tranquilidade para o elenco do Vasco, né? Não contar e somente com as joias. Quando você é um jogador do calibre desses caras, quando você vê um cara como o Ramon Dias te chamando pro projeto, igual o Payet, você olha, se você for na situação do Payet, você olhar tudo o que acontece, a situação que o Vasco tava, não sei o que, fala, eu vou pro Rio de Janeiro. Exato. Sabe? Mas aí não, o Ramon Dias conseguiu convencer o Payet, deu certo. O objetivo foi cumprido. É isso não aí. barrou. Não barrou. Não, exatamente. Salvou Então, a temporada do Vasco, né? Salvou, mano. Salvou E a expectativa pro ano que vem? Talvez, será que o Ramon Dias vai conseguir fazer o Capasso, por exemplo, ter uma temporada completa? Porque não dá pra você contar uma temporada inteira com o Maicon e Medel na zaga. Sim. Cara, então, o que eu acho disso? O Vasco vai ter, nesse próximo ano que vem, 250 milhões para investir no futebol. Era necessário o Vasco ficar para que esse aporte fosse realizado. E aí, esse aporte acontecendo, eu acho que é o ideal para melhorar, literalmente, o Vasco, né? E tal, porque
É um reforço que, cara, vai ajudar muito no futebol. Essa é a verdade. Porque 250 milhões é um valor legal, né? O Vasco investiu 120, por exemplo, né? Nessa primeira parte do ano, que acabou trazendo os reforços que não aconteceram. E eu acho que, tipo, com a saída de Luiz Melo, com a saída de Abel Braga, com a saída de Paulo Brax, que foram os nomes que trouxeram esses jogadores que vieram na primeira parte da temporada, eu acho que trazendo nomes mais experientes e nomes identificados com o Vasco, por exemplo, Luiz Melo, ele era associado do Flamengo e tal, isso veio à tona. E por mais que o profissional não se mistura com o futebol, no final de tudo vão sempre lembrar disso, entendeu? E o trabalho dele, ele sendo vascaíno, flamenguista, botafoguense, tricolor, o trabalho dele foi ruim, ele foi um profissional ruim. Entendeu? Então, tipo, trazendo profissionais mais capacitados para assumir essa vaga, para assumir essa responsabilidade, trazendo nomes de peso que realmente façam a diferença, eu acho que o Vasco tem tudo para ter uma boa temporada no ano que vem. Vai ser campeão de alguma coisa, Vinícius? Acredito que não. Eu acho que esse processo é um passo de cada vez, Sim. Mas se mantendo na Série A, conseguindo se manter na Série A e conseguindo montar um time competitivo para pegar pelo menos um G6, para mim já está de ótimo tamanho. Eu acho que é isso que o torcedor vascaíno quer. Porque quando o Vasco se mantém na série A, depois do apito final, dá um alívio, mas ao mesmo tempo dá uma sensação de raiva. Porque o que acontece? Cara, foi investido muito dinheiro e o Vasco no final de tudo aconteceu no final do campeonato que o Vasco acontecia antes de ser SAF. Entendeu? Então isso dá um sentimento de frustração e esperamos que seja um ano muito bom, porque o Ramon tem um bom dedo, né, para a escolha de jogadores que ele traz. Os jogadores que vieram com ele, a maioria foi titular. E a gente espera que ele continue no Vasco, porque Sim. vai dar sequência a um bom trabalho. Eu creio que tem tudo para dar certo. E supostamente o Alexandre Matos pode estar chegando para assumir esse lugar do Paulo Brax. Eu acho que é um ótimo nome para. Exato, é. Tem o assumir. Lúcio Barbosa, que é o CEO interino, né, que entrou no lugar do Luiz Melo. Aí tem o Alexandre Matos, que montou o time do Palmeiras em 2016 e tal, campeão da Copa do Brasil. Tava no Atlético. Tava no Atlético também, montou bons times no Atlético. E pro lugar do Abel Braga, tá para vir provavelmente o Ricardo Gomes, que é um cara já identificado com o Vasco, é um cara que foi técnico campeão da Copa do Brasil, e aí depois no Vasco mesmo, lembra que ele teve aquele problema de AVC no jogo contra o Flamengo, depois disso ele nunca mais foi o mesmo, chegou a treinar Botafogo, São Paulo, etc. Hoje ele é mais visto como um dirigente, e eu acho que essa função para ele dentro do Vasco, eu acho uma função importante, eu acho uma função ok, porque ele é identificado com o Vasco, eu acho que ele tem muito a somar, né? Então, tipo, a gente tá vendo uma revitalização primeiro no fora de campo, para depois a gente ver uma revitalização dentro de campo. Eu acho que isso é muito importante. Importante. Porque se não deu certo com esses caras e eles saíram, tem que vir nomes capacitados para que dê certo dessa vez, né? Com certeza. E ó, para fechar aqui o assunto, vou ler um comentário interessante aqui do nosso querido Arthur, tá aqui com a gente nos comentários. Perfeito, pô. Um abraço, Arthur. Tá aproveitando o seu final de semana com a sua amada. Ele colocou o seguinte: voltando àquele assunto do Paulinho, mas será que o Paulinho ia render no Vasco a mesma coisa que ele rendeu no Atlético? Porque ele demorou para engrenar no Atlético também, o Paulinho, né? Sim. O Atlético demorou para engrenar também, Sim. né? É. O Filipão ficou 9 jogos sem vencer. Mas, cara, seguidos. Você vê que é um cara que tem explosão, você vê que é um cara que tem uma finalização apurada, e ele seria titular nesse Vasco Fácil. com toda certeza, entendeu? Assim, render igual o que ele faz no Atlético, com certeza não. Porque o time do Atlético é mais qualificado que o do Vasco. Até porque a dupla dele, Hulk e Paulinho, tá rendendo. Assim, a forma como eles se conectaram é absurda. Absurdamente. Assim, o entrosamento ali quase que inacreditável. Uhum. Mas eu acho que, assim, era questão até de tempo, sabe? Conforme o Vasco fosse se qualificando mais, as coisas iam acabar fluindo melhor, principalmente pro Paulinho. Exato, mano. Mas vamos ver, né? O Vasco tá já se movimentando, né? Sim. Tem alguns rumores no mercado da bola. Estão dizendo que o Souza vai voltar. Volante, 34 anos, é experiente. Algumas partes da torcida não concordam com a volta dele, porque teve oportunidade de voltar antes e acabou optando para ir pro Grêmio, optando para ir pro São Paulo. E agora aqui, a fase tá boa, ele quer voltar. Mas, cara, não deixa de ser um nome de experiência, um nome que pode agregar. Além disso, o Alan, acho que é Alan, né, que se fala, porque cada um tem um jeito de falar, né? É escrito da mesma forma do Alan do Flamengo, só que aquele Alan que passou pelo Vasco em 2011, que era volante, chegou a jogar de lateral direito Jogou naquele no ano. Napoli. Jogou no Napoli, foi pro Catar, foi pro Everton. Então, um cara também de muita experiência, eu acho que é um nome de peso pra chegar junto e tal. O Vasco tem que fazer muitas reformulações. Para mim, a zaga titular não é Michael e Medel. Acho que tem que trazer 2 zagueiros de ponta. Acho que isso é a primeira coisa que tem que se fazer. O Paulo Henrique apresenta um bom futebol, mas eu acho que ele tem que ser reserva. Acho que tem que trazer E ele é do Galo, né? Ele é do Galo. Ele tá emprestado, né?
E ele tem que... O Paulo Henrique pode ser o titular nesse começo de temporada, mas tem que trazer um lateral também à altura, que seja bom ofensivamente, seja bom defensivamente. A gente tem essa escassez, né, hoje em dia de laterais. Por exemplo, o Flamengo. Você vê o Flamengo, que é um time que tem muito dinheiro para investir. Dois dos três laterais direitos que o Flamengo tem são da base, Mateuzinho e Wesley. Então você vê que essa escassez vem acontecendo já há muito tempo. Dos 5 laterais do Flamengo, nenhum é incontestável. Exato. O Vasco, pelo menos, tem um lateral esquerdo incontestável. Isso aí. Mas, então, precisa de reforço. Ler aqui alguns comentários da galera. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está com a gente aqui no programa. Vamos Deixar aquele like. deixar aquele inscrever, like, se compartilhar. inscrever. Estamos chegando a 500 inscritos, galera. Estamos com 432 inscritos e a meta é chegar a 500 inscritos até o final do ano. A gente acredita em vocês. Vocês vão ajudar a gente compartilhando e fortalecendo aqui a live.